Oi, eu sou a Mari, a Mariana ou a Nezumi, e hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu vim aqui tentar ajudar vocês a começar a fazer seus próprios cosplays e roupas. Vira e mexe, alguém comenta no meu vídeo do cosplay do Yuta, do Kotsu Yuta de Jujutsu Kaisen, que eu fiz aqui pro canal, perguntando como é que eu fiz a jaqueta e se eu tenho um molde pra disponibilizar. E bom, além de eu responder isso, eu vim dar algumas dicas pra tentar ajudar vocês a conseguir fazer essas próprias coisas. Aqui no canal, normalmente, eu não faço tutoriais. Eu só mostro o processo, um pouco do processo resumidamente das coisas que eu tô fazendo, porque eu quero compartilhar. Mas não necessariamente eu estou ensinando como é que eu estou fazendo, porque às vezes nem eu sei direito o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo. Então, não é meu intuito ensinar vocês a fazerem modelagem. Eu não vou ensinar o passo a passo. Até porque eu aprendi a fazer modelagem na faculdade. Eu sou designer de moda. Eu aprendi o básico lá e depois eu fui aprendendo mais algumas coisas. Fui pegando a prática, porque eu trabalho costurando, então vira e mexe eu preciso fazer molde de alguma coisa. Ou até mesmo pra mim mesma, ou figurinos pro meu grupo cover. E assim, pessoalmente, eu não gosto de modelagem. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. É sempre assim, um pequeno sofrimento. Não é uma coisa tão difícil assim pra mim fazer, mas eu não gosto de fazer. Realmente não seria meu intuito ensinar vocês a fazer, mas eu quero ajudar de alguma forma. Então eu vou dar algumas dicas de como eu faço. Eu quero dar umas dicas pra quem realmente não sabe fazer nada de modelagem, não sabe costurar mesmo. Primeiro respondendo, eu tenho o molde da jaqueta do Yuta pra disponibilizar? Não. Eu nem sei como que eu teria que fazer pra fazer isso, porque eu não poderia disponibilizar um molde que só serve pra mim, no meu tamanho. Eu não acharia legal fazer isso. E normalmente, quando você faz um molde, você faz também a gradação dele, que é a diferenciação de tamanho. Então, tipo, tamanho 36, 38, 40, 42, sabe? Isso é a gradação. Eu nem sei tudo que eu teria que fazer pra fazer isso ser possível de disponibilizar pra vocês. Eu poderia ensinar a traçar, mas como eu disse, eu acho que não ia dar muito certo. Então, como eu fiz esse molde do Yuta? Eu peguei um molde básico, fiz algumas alterações que eu interpretei olhando as imagens das roupas do Yuta, de como eu achei que aquela peça funcionaria. E isso nos leva a o que é um molde básico. Então, como diz o nome, molde básico, ele é o mais simples, ele é a base para você fazer qualquer outra peça. Pode ter um molde básico da cintura para baixo, né, para fazer calças, saias, afim, partes de baixo, e um molde que é de cintura até o ombro para fazer a parte de corpo. Normalmente, o molde básico consiste em metade da frente e metade das costas, porque você tem que pensar assim, o seu corpo é como se ele tivesse dividido em 4 partes. Então é uma frente, 2 frentes, uma costas, 2 costas. A frente é 1/4 do seu corpo, ok? Vai ter muita matemática, já aviso, você vai ter que fazer cálculos. Tá, e por que isso de dividir o seu corpo em 4 partes? Porque normalmente você vai fazer uma peça simétrica, que ela é igual dos dois lados. Isso serve para peças simétricas. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um molde que ele vem da lateral do seu corpo até a metade da frente. Isso serve a mesma coisa para as costas, da lateral para metade das costas, ok? E aí, quando você for passar esse molde pro tecido que você vai estar cortando para costurar, você só vira o molde e a parte da frente vai se completar, porque os dois lados são iguais. Então você não precisa ter o trabalho de desenhar o outro lado. E para fazer o molde, você precisa ter as medidas. Quando você for fazer um molde para você mesmo ou para outra pessoa sob medida, você tem que tirar as medidas. Então, que medidas são essas? Você vai pegar uma fita métrica e você vai se medir, ou pedir para alguém medir para você. No busto, você tem que botar a fita métrica exatamente na parte mais larga do busto. A cintura é ali mais ou menos em cima do umbigo, que é a parte mais fina. E o quadril, se for necessário, uma peça mais comprida, é na parte mais larga do quadril. Aí o braço, que é uma dica importante para vocês tirarem a medida, tira com o braço dobrado assim ou assim, enfim. Provavelmente você vai ter que pedir ajuda de alguém, porque é meio difícil de fazer isso sozinho. Você vai botar a fita métrica aqui no seu ombro e ela vai ter que fazer esse caminho aqui, ó, até o seu pulso. Por que dobrado? Porque
Se você tirar a medida assim, com o braço esticado, quando você estiver vestindo a peça e dobrar seu braço, vai ficar curto. Então, já meça com o braço dobrado. Ok, então agora que você tem as suas medidas, como que você vai aplicar isso? Vamos dizer aqui que o meu busto tem 100 centímetros. Então, você vai pegar esses 100 centímetros e vai dividir por 4. Porque lembrando, como eu disse antes, é como se o seu corpo fosse dividido em 4 partes. Uma frente, duas frentes, uma costas, duas costas. 100 dividido por 4 dá 25. Então, cada parte tem 25. O seu molde vai ter 25 centímetros de largura. Isso para um molde ajustável. Se a peça tiver que ficar mais larga em você, então você vai ter que fazer maior, né, do que isso, senão vai ficar justinho. E aí, como que você vai saber o que você tem que traçar nesse papel? E aí, para fazer o molde, você compra papel pardo, que é o mais indicado para fazer isso, que é mais barato, você compra vários metros e traça ali. Ou se você não tiver como, cola várias folhas e desenha ali em cima mesmo. E aí, você não sabe o que tem que fazer. Primeiro que, para qualquer peça que você for fazer, eu indico que você pesquise bastante antes de começar a fazer. Eu faço isso até hoje, quando eu não tenho certeza de alguma coisa, eu pesquiso bastante, principalmente no YouTube, porque existe uma infinidade de canais que ensinam a fazer molde e a costurar. Gente, a melhor coisa é você achar canais que são de senhoras costureiras, tá? Costureiras que você vê que elas costuram há muito tempo, porque essas aí, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. E são essas mesmo que eu mais gosto de olhar o canal, porque eu pego várias dicas, que tem umas coisas que são muito simples, mas você vê a pessoa fazendo e você fica, nossa, desse jeito é mais fácil de fazer. Procure tutoriais, procure estudar bastante antes de você fazer o seu próprio molde. Outra dica que é assim, todo mundo que já procurou molde na internet já se deparou com a Marlene Mukai. Ela é um anjo de pessoa porque ela disponibiliza o traçado dos moldes de vários tipos de peça. Ela tem um blog e lá você encontra uma infinidade de moldes. Esses moldes servem para a base de várias coisas que você vai poder fazer. Por exemplo, essa imagem aqui. Você vê aqui que todos esses números, eles são medidas que você vai traçar no seu papel. Então, aqui os 24 são os 24 de busto que eu falei antes. Nesse tamanho aqui, o 36, dá 24. Ok. E você só vai seguindo todas as medidas que estão aqui. Ah, tem que descer 7,5 centímetros para fazer o decote. Aí pro lado é 6,5. Aí você faz a linha arredondada, vira um decote. É só seguir o número que tá ali. Lembrando que esses moldes que ela faz não tem costura, não tem a margem de costura. Quando você for costurar, você precisa que tenha uma margem, senão a peça vai ficar menor. Então no final, depois que você fizer todo esse molde, você vai lá e acrescenta 1 centímetro em todas as extremidades. É bem simples de fazer. Isso vai garantir que a sua peça vai ter o tamanho que você desenhou. Aí agora eu volto lá ao cosplay do Yuta que eu comentei no início. Aquele cosplay, ele é muito mais simples do que ele parece. A jaqueta dele, tanto a jaqueta dele quanto a de outros feiticeiros de Jujutsu, elas seguem mais ou menos a mesma lógica, porque elas são peças que têm a frente transpassada. Quando uma peça tem botões, ela precisa ter transpasso. O que é isso? Assim, ó, uma parte da frente e a outra parte da frente, elas precisam passar uma em cima da outra, pra você botar o botão aqui. Isso é o transpasse, ok? E dessa peça do Yuta, eu interpretei que eu teria que fazer um transpasse, só que grande, bem maior do que o normal. E foi isso que eu fiz. Eu só aumentei o transpasse passando pro outro lado do corpo. E eu fiz ele caindo, entre aspas, porque eu interpretei que tinha uma ponta ali, sabe? E também não tem nenhum botão aqui na frente, não aparece nenhum botão, só bem na ponta e na gola. São só 2 botões e o resto, como é que você prende essa roupa? Eu interpretei que a melhor forma de fechar essa roupa era usando velcro. Dessa forma eu consigo fechar a roupa bem fechadinha, não vai ficar nenhum espaço aberto ali. Não precisa de botão. E é bem simples de instalar o velcro. Aí a gola da jaqueta do Yuta, ela é basicamente uma gola alta reta. Essa gola, ela pode ser chamada de gola padre ou gola chinesa. É o mesmo tipo de gola. É bem simples de fazer. E aí você só junta o jaleco com isso, sabe? Foi isso que eu fiz. Tu vai interpretando que tipo de coisas que é. Claro, quando você não tem uma base
modelos ou saber o nome das coisas é um pouco mais complicado, mas por isso que você tem que pesquisar bastante. Eu não vou saber dizer agora por que eu fiz isso aqui. Isso aqui é um deslocamento de ombro. Essa parte aqui, ela estava nas costas, tá? Essa medida estava nas costas e eu colei ela na frente para a costura ficar bem no topo do ombro, porque normalmente a costura fica um pouquinho à frente do corpo, tipo a parte das costas ela normalmente vem uns 2 centímetros pra frente, que é aqui, ó. Tipo, gente, faz mais de 1 ano que eu fiz esse cosplay, então eu não lembro qual foi o meu raciocínio. Eu acredito que você não precisa necessariamente fazer isso. Mas assim, ó, o molde não tem uma pence, um recorte, ele é reto, porque o Yuta usa pra dentro das calças a roupa, então não fazia muita diferença isso, sabe? Então quando você vai fazer uma peça que já existe, né, um cosplay ou um figurino, você tem que olhar a maior quantidade possível de imagens que você tiver daquela roupa. Quando é figurino é um pouco mais fácil, porque você tem os idols vestindo a roupa e normalmente você vai ter uma fancan. Aí você vai conseguir ver ele de costas, ele de lado, ele mais perto, ele mais longe, que aí você consegue ter uma noção melhor de como que aquela peça funciona. Quando é cosplay é um pouco mais complicado, principalmente se for um cosplay de um personagem que só existe em mangá, porque você vai ter pouquíssimas imagens, né? Principalmente coloridas. No anime você vai ter aquela imagem que é a primeira imagem que a gente vê do design dos personagens. Você pode usar essa imagem de referência e, obviamente, vários prints. Ah, e também você pode olhar o que outros cosplayers já fizeram. Aí você vai conseguir ter noção de como aquela roupa funciona no corpo, como as pessoas entenderam que aquela roupa funciona. A parte de escolher tecidos é um pouco mais complicada. Você vai ter que ir vendo na loja de tecidos mesmo, dependendo do caimento que você precisa ter, se a peça tem que ser mais fluida, se ela tem que ser mais estruturada, mais rígida. E aí você tem que ver mais ou menos que tipo de peça que ela é. Você já vai ter pesquisado isso antes. Por exemplo, uma saia. A saia normalmente você vai querer que ela seja mais fluida. Você pede para atendente tecidos que sejam bons para fazer saias fluidas. Outra peça que eu tive que fazer, que foi bem complicada de fazer, foi um blazer do Just Be. Eu e meu grupo, a gente dançou Reload e nós quisemos fazer um figurino deles que é preto e dourado. Eu tinha que fazer 5 blazers, cada um dos blazers tinha um molde diferente. E o meu era o mais complicado. Eu tinha simplesmente que fazer a lapela ser transpassada. Eu olhei muitas e muitas imagens e muitos tutoriais e coisas pra ver se eu conseguia entender de uma maneira mais simples de como que eu ia fazer aquela peça. Eu entendia como ela funcionava, mas eu pensava, mas como que isso vai ficar com o caimento certo? Como isso vai dar certo? Mesmo depois que eu já tinha feito o molde, eu não tinha certeza se ia dar certo. E aí entra a importância de você fazer um protótipo, uma peça piloto. O que que é isso? Você vai pegar o seu molde e fazer num tecido qualquer. Nessa hora você pega um tecido que você tem em casa, que você pode usar, ou você vai na loja de tecidos e compra tecido de lençol, que normalmente é o mais barato. Compra um tecido bem baratinho e você vai usar esse tecido para você fazer sua peça piloto. Você vai cortar de acordo com o seu molde, costurar e ver como é que vai ficar no seu corpo. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo quando você não sabe direito o que você está fazendo. Quando é uma coisa muito diferente daquilo que você já fez. Então faça essa peça piloto, que muitas vezes quando a gente tá fazendo um cosplay ou um figurino, a gente tem o tecido certinho para aquilo. E aí, pode ser que aquele tecido seja caro, você não quer estragar esse tecido de jeito nenhum. Então faz essa peça piloto, isso vai salvar a sua vida. Eu fiz uma peça piloto, eu tive só que alterar algumas coisinhas para quando eu fizesse a peça de verdade, e aí ficou tudo certo, no lugar que tinha que ficar. Então é muito importante. Então, recapitulando, procure bastante tutorial no YouTube, tem vários métodos, várias pessoas que ensinam muito bem. Tem os moldes da Marlene lá no blog dela, que você pode usar a base para várias coisas. Quando você for traçar o molde, use as suas medidas de referência, que você vai ter tirado com a fita métrica. Olhe muitas imagens e vídeos, tudo que tiver de material para você entender e poder interpretar como que você vai fazer. Não esquece de botar margem de costura no seu molde, pelo amor de Deus, senão ele não vai te servir. E sempre faça protótipo de peças que você nunca fez na vida. Se você está começando agora, nunca costurou, faça protótipo. Por mais simples que a peça for,
faz um protótipo. E é isso, gente. O vídeo, a ideia realmente é dar dicas bem básicas para quem tá começando, para vocês poderem fazer suas próprias peças. E se vocês acharem interessante que eu mostre mais o passo a passo das coisas que eu faço aqui no canal, eu posso fazer. Aí é só vocês contarem aqui nos comentários. Me digam se vocês ficaram com alguma dúvida, se deu pra entender. Eu tentei. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Se sim, por favor, se inscreva pra você receber os conteúdos criativos que eu vou postar. E é isso, espero ver vocês em outro vídeo. Tchau!